Olá pessoal, então vamos para o último vídeo da obra aqui, Rio Comprido, do Bruno Magalhães. Vamos retomar a leitura a partir de agora e será o vídeo conclusivo, né, de nossa leitura. Vamos lá? No velório do promotor de justiça é dito, não é? Doutor Martim era dedicado, apontou o delegado. Não corria de trabalho. Todo mundo concordava, era educado e tinha bom coração, mas caiu de joelhos pela advogada. Perdeu uns 2 parafusos de um dia para o outro e não teve ninguém para alertá-lo. Quando a gente diz que o amor cega, muita gente não acredita, né? Isso que disse o autor aqui está cheio na vida real de casos assim, né? A pessoa se apaixona e nós, quando nos apaixonamos, perdemos 1 ou 2 parafusos por conta desse amor, né? Passamos a não ver coisas que as outras pessoas veem. E às vezes muitas dessas pessoas que veem não são capazes de nos alertar para o buraco para o qual estamos caminhando. Foi o caso do promotor Martim. Que isso é bem bacana também. Assim, diz, 2 anos é um bom tempo se pensar bem. Eu acho engraçado quando às vezes há uma condenação e as pessoas, ele só pegou 5 anos, ele só pegou 10 anos, só pegou 8 anos. Eu sempre digo, meu caro, quando tenho oportunidade de falar com uma pessoa que diz isso, meu caro ou minha cara, um dia de prisão, se tiver que consertar o cidadão, conserta definitivamente. 2 anos é um bom tempo se pensar bem. Imagine 5 anos, 10 anos, 8 anos de prisão. É uma desgraça. A gente tira quando a gente está doente. Se tiver, às vezes eu esses dias de gripe tenho passado muito tempo em casa, mas eu queria estar pela rua. Mas como eu sei que estou doente, fica ruim. Mas quando a gente tem que ficar preso em casa, seja por doença ou alguma outra circunstância, a gente vê como uma prisão deve ser o pior dos infernos, você querer ir a algum lugar e não poder. E ali você passar vários anos. Pense bem se você, quando disser que 5 anos de prisão é uma prisão muito curta. Não, não é. Não é. Creiam-me. Isso aqui também é legal. Tem uma outra aqui antes. Aqui, o que ele diz? Sabendo que a imaginação prodigiosa de Clara era uma forma de cultuar a verdade que trazia viva em seu coração. Clara, nós já falamos, não citei o nome, mas essa era aquela menina que criava histórias a partir do nada. Ela era capaz de criar uma história do cisco que caía no olho, daí ia para a farmácia, ia para o hospital, tudo. Isso aqui é muito bonito para quem tem, eu já disse, criatividade, era o caso dela, né? A imaginação dela era fantástica. Sabendo que a imaginação prodigiosa de Clara era uma forma de cultuar a verdade que trazia viva em seu coração. Então ela cultuava a bondade do coração dela, não é? Com as memórias, com essas memórias. Essa menina, quando o promotor é assassinado, ela é atingida por bala. Ela estava no banco traseiro e ela é atingida por bala e acaba vindo a falecer no hospital. Mas o crime só acabou sendo desvendado porque ela viu que no banco de trás do carro dos assassinos, dentre os assassinos, no banco de trás, estava um rapaz, que era um paulista, que namorou com ela, ou teve um flerte com ela, seja lá como queira. E ela foi capaz de dizer que ele estava no carro. Foi assim que se chegou a ele e ele confessou o crime. Na página seguinte. Quando a pequena completou 7 meses, os pais a batizaram. A mãe colocou nela um vestidinho branco de algodão fino, mangas curtas,
franzidas, barra rendada, e no peito um bordado miudinho em ponto de cruz, herança de sua avó falecida. É justamente aqui, nesse parágrafo, que eu comecei a prestar atenção no autor, no Bruno Magalhães, enquanto Chico, ombreando com Chico Buarque. Porque saber esses detalhes aqui do vestidinho, não é? Vestidinho branco de algodão fino. O algodão era fino. Mangas curtas e franzidas. Barra rendada. E no peito um bordado miudinho em ponto de cruz. Isso não é coisa de homem. E é coisa de muito macho, de muito homem. Que é como eu vejo o Chico Buarque quando se coloca na posição de mulher, nas músicas que compõe, nas letras que compõe, não é? Não existe outra, para mim, que eu conheço, não existe outro compositor, outro poeta, outro artista que se coloque tão bem na posição feminina quanto o Chico Buarque. O meu amor tem um jeito manso que é só céu de me fazer rodeios. Comecei alto, né? De me beijar os seios, me beijar o ventre e me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa, viu? E quase me arranha com a barba mal feita. Então esse é o Chico. E aqui eu acho que o Bruno não deixou, assim, não deixou nada a dever a essa criatividade feminina, não é? Eu e muitos outros, né? Jamais seríamos capazes de descrever um vestidinho branco de algodão fino, mangas curtas franzidas, barra rendada, e no peito um bordado miudinho de ponto de cruz. Parabéns, Bruno. Parabéns ao autor por essa sensibilidade feminina. Muito lindo isso. Muito lindo. E tem outras passagens dele nesse mesmo sentido. Por isso que eu disse que Bruno e Chico Buarque estão ali, emparelhados. Como diria num belo tango, cabeça a cabeça. Como eles usam muito no tango a corrida de cavalo, né? Quando vai empatado ali, cabeça a cabeça. Tem até uma música, poro na cabeça. O cavalo perde por uma cabeça. A cabeça do vencedor chegou primeiro. Ah, e aí logo se fala em cavalo em seguida, não tinha não tinha feito essa ligação, vi agora. Cavalo selado só passa uma vez. Nunca esqueçam disso. Mas isso que diz o autor aqui me remeteu ao Maquiavel. O Maquiavel trabalha duas palavras que são bem interessantes. É a fortuna e a virtude. A virtude, que é traduzida às vezes por virtude, é algo que você pode adquirir. Você estudando para ser, vamos dizer, presidente da República. Outra coisa, mas assim, não um médico, não um advogado, que isso aí você consegue. Mas você se prepara, por exemplo, a ser um espadachim, um samurai. Você se prepara, tem todo o preparo, mas você talvez, como é pilotos de caças brasileiros, da Força Aérea. Os caras, muitos, se prepararam a vida toda para um combate e nunca apareceu esse combate. Ainda bem, né? Nesse caso, ainda bem. Mas eu estou usando apenas como exemplo. O cara se prepara a vida toda, adquire o conhecimento, é um exímio piloto, mas nunca colocou em prática aquilo lá. Tá certo? Isso aí ele chama de virtude. Mas aí vem a fortuna. A fortuna, eu gosto de dizer que é a sorte. A sorte.
é aquilo, você se preparou para ser presidente da República. De repente, por um acaso desses da vida, não tem ninguém e lhe chamam lá. Você é filiado ao partido, você não era nada, não ninguém ali dentro do partido, só um militante qualquer. É chamado lá, que o cabeça, o indicado desistiu, e lhe colocam lá. E de repente você está preparado, estudou, se preparou, estudou economia, administração, tudo mais, está preparado, vai se sair bem. Se você não tivesse estudado, você não teria como assumir aquilo, você ia fazer besteira. Então lá foi a preparação foi a virtude, mas aí veio a fortuna, que é a sorte. Você estava no lugar certo, na hora certa. Já aconteceu shows assim, de repente o baterista morre. Aí alguém tá lá, o pessoal da banda, tem algum baterista aí na plateia? O cara levanta a mão, vem cá. E aí assim foi. O baterista dos Beatles, né? O baterista dos Beatles no original desistiu dos Beatles, assim, era bom, desistiu. Aí pegaram o Ringo Starr, que muitos dizem que não é lá essas coisas enquanto baterista, né? Então, vamos voltar lá. A virtude é a preparação, você se preparou. Mas pode ser que você nunca vá ter oportunidade de exercer aquilo que você se preparou. Você precisa também ter sorte, precisa ter a fortuna, precisa que apareça a oportunidade. E é isso que o autor diz aqui. Cavalo selado só passa uma vez. Mas se você não souber montar, embora o cavalo passe selado, se você não souber montar, meu querido, você não vai aproveitar a montaria, você não vai aproveitar o cavalo. Então você tem que ter a virtude e ter a fortuna do cavalo passar encilhado ou selado ali ao seu lado, não é? E você saber montar. Eu achei isso fantástico. Uma frase dá para conversar muitas coisas. Então, pensem nisso, pensem no Maquiavel. Certíssimo, corretíssimo nessa posição, em todas as posições do Maquiavel. Só fala mal do Maquiavel quem não o conhece ou quem quer difamá-lo por ser canalha. Outra coisa que ele diz logo em seguida, em 10 minutos a vida se decide. Eu acho que ele foi muito generoso e gastou muito tempo. A vida pode se decidir em 5 segundos, em 1 segundo, em meio segundo. Eu lembro, aproveitar um exemplo recente, vindo também lá das Minas Gerais, de onde é o autor e o livro, a coisa de 2 semanas, as pessoas estavam em casa, no recesso do lar, bem tranquilo, um avião entrou pela janela, não é? Então não precisa de 10 minutos, não precisa de tanto tempo. A vida é um estalo. Estou conversando aqui, esse teto desaba. Já Elvis Presley. Já Elvis Presley. Então, aproveite cada segundo da sua vida. Que em 10 minutos a vida se decide. Eu acho que em menos até, muitas vezes. Eu espero que a minha se decida só daqui uns 300 anos ainda. Eu jovem e bonito como estou. Trajava um vestido azul e um cardigã branco caído nas costas. De novo, o rapaz se colocando na posição, o autor se colocando na posição de mulher. Não que o homem não domine, o homem domina isso também, mas esse conhecimento é mais peculiar ao universo feminino. Eu, por exemplo, fiquei aqui curioso. Trajava um vestido azul e um cardigã branco caído nas costas. Eu ia pesquisar, mas ainda vou escrever ali, quando eu for editar o vídeo, o que é um cardigã. O que é um cardigã? Eu não sei, mas eu vou ver. Então isso aqui é preciso ter um conhecimento, e isso que me encantou, já está chegando ao fim. Esse é um dos conhecimentos que me encantaram no autor e na obra, não é?
A obra é um reflexo do autor, sem dúvida. Vamos aqui. Ah, tá. Eu estava sacrificando uma galinha, e aí ele diz, conferiu o humor da ave à beira do sacrifício. Eu marquei isso, mas muitas vezes eu levei mais para aquilo. Às vezes um pai que toma uma decisão, ao ver o filho chorando com fome, por exemplo, né? Conferir, às vezes, não é do outro, é o seu próprio humor à beira do sacrifício. Achei muito dolorida essa frase. Mas os autores certamente não estão para dizer, não estão no mundo apenas para dizer coisas bonitas. Estão para dizer coisas bonitas, coisas feias, coisas tocantes, coisas que marquem, que te chamem a atenção, sejam elas bonitas ou feias. Não é? O importante é lhe trazer para o seu leitor informações, não é? Das quais o leitor possa tirar proveito. Aqui, vamos lá. O retirante lançou a Pedro um olhar consternado. Enquanto o via abraçando o filho, Marta o enchia de recomendações, até que partiu, deixando um pouco de si em cada canto. Isso foi uma despedida também, né? Um vaqueiro que trabalhava lá na fazenda, numa fazenda onde a Marta era uma das donas e o marido dela. É muito bonito isso, eu achei, né? O retirante lançou a Pedro um olhar consternado. Enquanto o via abraçando o filho, Marta o enchia de recomendações, até que partiu, deixando um pouco de si em cada canto. Quando se deixa saudade é assim, né? Falar no Chico Buarque, gente lá em Manaus, pelo menos no meu círculo e no meu habitat, onde eu aprendi, a gente chamava sanhaçu, sanhaçus, aqueles pássaros azuis, não é? De penagem azul. E aí tem aquela música do Chico Buarque, fala sobre aves, né? Não sei o que. Oi, bem te vi, oi, pitacilgo, oi, pita roxo, não sei o que mais. Aí vou a sanhaços. E eu achava que o Chico devia. Eu achava que o correto seria o Chico cantar, pronunciar sanhaçus. Mas aqui na página 325, o Bruno também fala em sanhaços e não sanhaçus. Então, com essas duas autoridades falando sanhaços e não sanhaçus, eu vou ter, nos meus 64 anos de idade, de mudar a pronúncia. Mas eu não sei, agora eu não sei nem... Ele fala num dodô. Esse dodô, ele aqui atrás nós temos uma indicação, como é que se chama? Lista dos personagens. Eu agora que estou olhando, eu fui olhar essa lista depois que eu tinha terminado a leitura. Ela facilita a leitura, não é? Para você identificar. Dodô de Matusalém, rival de José Ernesto Redentor. E ele falava nesse Dodô. Aqui, quando eu li, não lembrava, ficou lá para trás, e aí eu fui ver. Então, para facilitar, quando vocês forem ler o livro aqui, o Rio Comprido, saibam que existe no final a lista dos personagens. Está dito lá no índice, mas a gente acaba esquecendo às vezes. Então, quem quiser saber de quem se trata, corre lá para a lista. De repente, a porta da verdade se abriu. Isso me remeteu, porta da esperança, porta da sacanagem, aquelas portas dos programas televisivos de domingo, né, que existiam aqui pelo Brasil. A última página, a página 328, diz aqui: a justiça entrega os culpados, mas quem me entregará a verdade? Eu venho me batendo, eu acho que eu já disse ao longo dessas nossas conversas,
sobre a questão da verdade. A verdade não existe. A verdade é algo construído. Construído pelo homem. E as coisas, muitos fatos, acabam se tornando verdade quando são absolutamente inverídicos. Tem um caso muito famoso, também vindo das Minas Gerais, o caso dos irmãos Naves. Esses irmãos foram acusados de matar uma determinada pessoa. Aí foram presos, torturados, etc. e tal. Acabaram loucos, não é? Tanta violência que sofreram. Então, para todo mundo, os irmãos Naves tinham sido, ou eram, os assassinos dessa pessoa. Eu li esse livro faz muito tempo, ainda no Amazonas, e lá se vão mais de 40 anos, eu acho já. E então, depois de algum tempo, o morto aparece na cidade. Então, e a verdade? Todo mundo tinha que a verdade era que os irmãos Naves tinham matado aquela pessoa. E de repente a pessoa aparece. E isso que diz aqui o Bruno, o autor, é nada mais do que dizem os sofistas. A gente vive. A gente vive porque a gente vive a partir de convenções, a partir de acordos, não é? Olha o guardanapo aqui de mesa daqui de casa. Isso é um guardanapo? Não. Não, um rolo de papel higiênico. Que eu achei mais suave, eu acho mais suave do que aqueles lencinhos de papel. Muitos deles, né? Acho mais suave, mais prático, porque você escolhe o tamanho que quer. Mas já teve amigos que me recriminaram por isso, por usar o papel higiênico como guardanapo. Isso porque alguém disse que aquele lencinho é o guardanapo. Se tivesse sido o contrário, esse aqui fosse o guardanapo e aquele lencinho fosse o papel higiênico, onde estaria a verdade? A gente estaria falando que aqueles lencinhos eram o papel higiênico e esse aqui era o guardanapo. A justiça, nós entregamos à sociedade, ao mundo em que vivemos, esse modo de pensar, esse modo de ver as coisas. Mas e a verdade? Onde estará a verdade? Eu digo que não é difícil, praticamente não existe. A verdade é algo construído, mas alguém pode dizer, existe, que a linguagem ainda está em construção. A própria linguagem é falha. Quando eu digo verdade não existe, a pessoa pode dizer, mas você está admitindo uma verdade, que a verdade não existe. Não estou admitindo nem isso. Isso aí também pode ser questionado. Eu não estou admitindo isso. Eu estou admitindo isso dentro do modo que nós hoje nos comunicamos, com a linguagem que nós temos hoje. Entendeu? Mas eu não assumo nenhum compromisso de, não, eu morro por dizer que existe uma verdade que não existe verdade. Não. Se um dia alguém me provar, eu estou aberto a que alguém me prove que a verdade existe. Tá certo? Eu não finco o pé em nada, não. Poucas coisas, né? Então, eu achei muito legal. A justiça entrega os culpados, mas quem me entregará a verdade? Isso é o escrivão que diz, né? Ele terminou o inquérito policial e estava remetendo à justiça, como se diz, os culpados. E a verdade? Mas e a verdade? Será que estaria naqueles autos? É esse que é o questionamento que ele coloca. A última frase aqui do livro. Um pouco isso, né? Vamos voltar para a frase anterior, praticamente, com o que ele diz aqui. E então, miúda e sem par, ressoa pela planície da dúvida. Então, nós vivemos sob o palio da dúvida. Nós não temos certeza de nada. Então, palavra, voltando um pouco para a verdade, certeza, que andam ali lado a lado, é muito complicado trabalhar com essas palavras. Nós
no mundo jurídico, que envolve muito, tanto é que o escritor do livro, vamos dizer assim, dentro do livro é um escrivão. Nós trabalhamos com o mundo do direito, trabalhamos muito com isso, com suposições, com a melhor visão, com a melhor versão que a gente tem do caso. Porque quando se chega perante um juiz, uma testemunha vai depor, a primeira coisa que você teria que perguntar é: você viu? Vamos usar o crime que é mais fácil de entender, que todo mundo usa praticamente esse exemplo. Você viu o assassinato? Vi. Ou não vi. Se disser não vi, pode mandar embora. Não tem mais o que fazer. Claro que tem, mas pode acontecer um monte de coisa. Vamos ficar grosso modo. Viu ou não viu? Não vi. Então tá, tchau. Vi. Ah, o senhor viu o crime? Vi. O senhor estava no local? Estava. E o senhor estava onde? Não, eu estava dentro de casa. Quando eu cheguei, eu vi um homem caído e um outro com uma faca na mão. Ah, o senhor viu isso? Foi. E o senhor viu quem enfiou a faca no estômago do outro? Não. Mas eu vi a pessoa com uma faca na mão. Mas eu não vi ela enfiando a faca. Não. Então, também essa testemunha já decai muito o valor probatório do testemunho. Certo? Claro, eu usei esses exemplos, eu disse grosso modo, porque uma outra pessoa pode ter visto a pessoa, aquela que estava com a faca na mão, quando esse que veio de dentro de casa viu, outra pessoa ter visto realmente ele esfaqueando. E aí o testemunho dos dois aumenta a probabilidade de que aqueles testemunhos sejam verdadeiros e tenha acontecido aquilo na realidade. Tá certo? É como aquele primeiro que disse que não viu, que foi mandado embora. Ah, mas o senhor não viu, não. Então o que o senhor veio fazer aqui? Não. É que a pessoa que me comprou a pessoa que estava com a faca na mão, foi a mesma que me comprou aquela faca dizendo que ia fazer um trabalho, ia matar alguém. Então o testemunho acaba, mesmo ele não tendo visto, acaba ajudando na construção desses elementos probatórios que podem levar a uma condenação. Então, finalizo aqui a leitura do Rio Comprido. Um livro realmente encantador. Como eu disse, não é porque eu conheço o autor, é porque realmente o livro me prendeu e eu espero que tenha prendido a atenção de quem teve a paciência de me ouvir. É um livro que vale muito a pena ser lido. Como eu disse, ele requer uma certa paciência, pois não é um livro fácil. Daí eu dizer que o autor se compara ao Guimarães Rosa, por essa certa dificuldade que ler Grande Sertão As Veredas não é uma leitura tão simples. Eu acho que o Bruno se aproxima muito do Guimarães Rosa com o seu livro, se aproxima do Chico Buarque, como eu hoje tive a oportunidade de dizer algumas vezes, e do Gabriel Garcia Marques. Então, um livro que traz, pelo menos remete a esses três gênios da literatura, é um livro que merece ser lido. Eu espero que vocês que me ouviram e que me ouvem tenham curiosidade e leiam o livro, vale a pena. Se muito não restar, resta a oportunidade de vocês dizerem: o Osório me iludiu, eu não gostei, tá bom? Mas vocês vão gostar. Ah, não vai embora ainda não, que eu vou fazer ainda um pós-vídeo, que agora que eu lembrei, uma coisa vai puxando outra, eu vou mostrar uns presentinhos que vieram juntamente com os livros. Um momento aí que eu já mostro para vocês. Quando eu digo que o livro me encantou já na chegada, de chegada ele já me encantou,
É por isso. Olha o papel no qual ele veio embrulhado. Tá de ponta cabeça? Tá, de cabeça para baixo, como a gente diz, ó. É uma imagem lá de uma das casas, do interior de uma casa do Rio Comprido. Essa aqui, da capa, né? A imagem da capa. Só que essa aqui diz menos, que não tem... a porta está aqui na lombada. Então, olha aqui. Ele vem enrolado nesse papel. Muito bonito. Achei de uma delicadeza, assim, muito, muito bacana. Eu guardei, né? Claro. Eu até ia rasgando, porque não tinha visto. Aqui. Ah, ele vem assim, onde vem o nome da editora, a pessoa. Eu acabei... Não, aqui tinha que rasgar, não tinha outro jeito mesmo. Mas eu preservei o papel. Muito bacana, muita delicadeza. Que o leitor merece, né? O adquirente, o comprador do livro merece toda a gentileza do mundo. Mas tem mais. Aqui, ó, nós temos o marca-página. Um homem de costas. Eu acho que é um daqueles coronéis. Isso aqui é o filho do Redentor, brincando com um carrinho. Bem bonito esse marca-página. Aqui, ó, um imã de geladeira. Ó, de um policial lá. Pelo tá fardado, eu não lembro assim do coronel. Daquela época dos combates lá. Mas é um imã de geladeira, para não esquecer o livro. Não tem nada escrito nele, mas a imagem muito bacana também. Esse aqui, o que é? O que é isso? Isso aqui eu não abri, estou abrindo agora. O que é isso aqui? Vidente das esquinas, cobra, antes de picar. Ah, olha aqui. Cobra, antes de picar, tem ódio algum? É uma pergunta, né? Não sobra momento. Do Guimarães Rosa, que eu falei aí. Mas o que é isso? Outono. Morre um louva-a-Deus. Deus inteiro a descendência num tímido êxtase. Eita. Eu não sei, ainda vou ler agora. Não sei se uma hora eu vou dizer. Sombra 2. Onde a pessoa assombra. Onde a pessoa assombra. Aqui não tem, creio eu, pelo que eu folhei aqui, vocês estão vendo? Não tem, olha aqui, tá aqui o barbado, olha aqui, o Bruno. Eu disse que ele era barbado, ó, tá aqui ele tomando uma xícara de café. A vida se pega de porteira fechada. Ah, isso eu acho que é... E vai ver que isso é poesia do poeta. Olha a redundância. Porto Alegre, editora Pessoa, vale. Dado de catalogação. Eu vou ver ainda isso aqui. Mas aqui apareceu um retrato do autor. Nossa. Não há maior indicação assim sobre a autoria. Sobre as autorias. Mas parece um livro coletivo. Eu vou atrás do Sombra 1. Me interessou, porque tem umas poesias aqui. E o retrato do autor aqui, do Bruno. Finalmente, olha o cartão que a gente recebe, que veio junto aqui. Diz assim:
Leitor amigo, para fornecer pistas ou comentários, envie uma mensagem para astravessias@gmail.com. Garantimos o sigilo das informações. O escrivão Campo Limpo 2025. Muito bacana mesmo. Eu não preciso mandar, basta que o escrivão assista esses vídeos que a gente produziu aí. Talvez ele tirem algumas cartolas da cabeça dos coelhos. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia por esses dias. E desculpe aí, mas eu digo desculpe mais pela gripe, né? Mas eu não podia deixar de terminar isso logo, porque estava me dando... Psoríase eu já tenho, urticária, para terminar. E hoje eu terminei. Mas eu terminei, vamos dizer, com gosto por ter terminado os vídeos, mas sem gosto por ter terminado a leitura, que eu acho que ela ainda poderia ter seguido por mais tempo. Mas no ponto em que está, já está maravilhosa. É isso aí, pessoal. Tchau.